A paz do Senhor Jesus, irmãs. Eu tô aqui hoje gravando sozinha. É quinta de manhã, dia 3/12. Ontem, quarta-feira, eu costumo gravar à noite, mas eu tava com muita enxaqueca, e eu não tive condições de gravar. Então eu falei, eu não quis acordar a Esther, tá bem cedo, então eu falei, eu vou gravar sozinha, né? Vamos ver se eu consigo gravar sozinha. O vídeo vai ser curtinho, porque o assunto não exige muita demora. A gente está na lição 4 de Diálogos com Deus, deixando seu coração na página. É uma série de tópicos que a Karina deixou, se tratando da ilustração, das ilustrações, que esse tópico, ele termina na próxima aula, que é o compartilhando o coração. Aí se vocês olharem aí na apostila de vocês, vocês vão ver que começa depois das férias, tá? A gente vai fazer esse tópico de ilustrações, aí quando chegar nas férias, a gente para as férias. Aí vocês vão ver que quando nós voltarmos, vão ter assuntos aí diferentes, ó. Uma mãe consagrada, os cantos escuros do coração materno, vai ser a nossa primeira lição quando nós voltarmos de férias, que vai ser um mês. Só que eu não vou deixar vocês sem nada, porque a nossa busca da palavra, ela não pode parar. Nós temos que continuar buscando, orando. Então, o que eu fiz? Para a gente não ficar desencontradas, para nós não ficarmos desencontradas, a gente dá uma pausa na nossa apostila de Por um Coração Consagrado. Eu tô vendo com a Bianca para a gente imprimir esse estudo aqui, ó. O meu tá colorido, mas ele ainda é preto e branco, você vai poder colorir. É um devocional que é assim, ó, Jardim da Oração. Dentro tem umas gravuras, você vai poder pintar. É gratuito, é um mês. A igreja vai imprimir pra gente, a Bianca vai estar imprimindo. Só que eu quero ver com ela pra gente fazer frente e verso. Porque na minha impressora eu não sei colocar frente e verso. Então, porque aqui dentro tem espaço para anotações, então não precisa ter essa folha perdida. Então a gente tá vendo se consegue fazer o frente e verso. Então vai ser bem legal, porque ó, você vai colocar o seu dia, e aí você vai ter aqui ó, um motivo de oração, os versículos para você meditar, e um lugar aqui para você fazer as suas observações daquilo que você leu. Certo? Então são 30 dias, esse é o formato, muito gostosinho, fala da comunhão, do noivo e a noiva, nós e Jesus, então é muito gostosinho de estudar. É um mês, se der tempo de fazer tudo, se não der, não tem problema, você pode terminar depois, mas assim, ó, não deixe de buscar nas férias, tá bom? Aí, se você quiser encadernar o seu, você pode encadernar. Para quem mora aqui pertinho, ali na gráfica, do lado da Mister Pão, que eu falo que é a Suzete, porque ela é a dona, é R$2,50 para encadernar. Se você não quiser, é só grampear. Serão menos folhas, porque aqui, como eu falei, não sei fazer frente e verso. Frente e verso ela vai ficar fininha. Aí você pode grampear, colocar um clipe, se você quiser encadernar, fica à vontade. Mas vamos lá, falar um pouquinho da nossa lição de hoje. Então, dentro do tópico das nossas ilustrações, que a Karina deixou para nós, ela deixou para hoje, deixando o seu coração na página. E eu quero estar deixando um versículo com vocês. Esse versículo não está aqui na sugestão. Ele está em Isaías 61:11, que diz assim, ó. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Olha, assim como a terra faz brotar a planta. E é engraçado que a terra, ela por si, né? Ela faz uma função dela que Deus determinou para que ela fizesse. Eu vejo aqui, tem um pedaço de terra, e de vez em quando um senhor vem aqui e carpe, porque é um pedaço até grande. E lá na frente também. Então eu vejo que não precisa fazer nada. Choveu, a terra por si enche de mato de novo.
É uma coisa que é determinação de Deus. Então, assim como germina, assim como a semente ela cresce, assim como as coisas não param, elas têm crescimento, assim o soberano fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Esse princípio que eu queria deixar com vocês nessa palavra tão linda que está em Isaías. Deus, ele dá o crescimento. Ele cuida, ele faz. Ele faz, cuida de nós como um jardim fechado. E eu queria mostrar para vocês, ó, eu imprimi isso aqui na internet, gratuito, olha que legal. Que bonito. Tem o versículo, eu pintei, coloquei umas borboletas. Pintei as borboletas, aliás, né, elas vêm. Aí é uma folhinha solta, era grande, eu dobrei. Aí o versículo eu fiz uma florzinha do lado, porque eu achei muito lindo esse versículo. Então, voltando aqui, pra gente terminar, porque eu quero fazer esse vídeo bem curtinho, tá bom? O nosso vídeo da semana passada foi meia hora. Era muita coisa para falar e eu acabei estendendo demais. Então, vamos lá. Aprendendo com os escribas e monges. Antigamente, a Bíblia, ela era escrita à mão, ela era copiada. Então, existiam os copistas que ficavam a vida inteira. Olha como é grande a Bíblia. Tinham pouquíssimos exemplares. Eu creio que cada igreja devia de ter um exemplar. E olhe lá que já era uma grande coisa, porque a Bíblia ela era toda escrita à mão. Quando ela ia ficando velha, precisava ter uma outra escrita à mão. Então tinham pessoas designadas, monges da época, designados para copiar, passar limpo da velha para outras folhas novas. Tudo que está escrito na palavra de Deus. Às vezes eles levavam uma vida inteira para copiar, para passar uma Bíblia. Então era uma vida inteira de dedicação, uma vida inteira passando ali na palavra de Deus. E era comum nas antigas Bíblias encontradas gravuras, observações que esses monges, conforme eles iam copiando, eles iam colocando. Então, esse conceito da ilustração e das anotações não é de agora, é uma coisa antiga. Então, eu achei muito interessante a Karina ter colocado, porque ela tirou todo esse estudo desse tema de ilustração de um livro que foi lançado nos Estados Unidos, o primeiro livro sobre ilustração bíblica. Ela comprou na época, tem uns 3 anos atrás, e inclusive tem uns versículos que, se a gente ver, não tem nada a ver com o assunto aqui. São 2 versículos que ela deixou, que é Isaías 65:4, que está na apostila, 2 Reis 2, 23, 24. Ela deixou, mas ela explicou que no livro tem a gravura desses versículos que o escritor deixou. Então ela anotou aqui, mas não tem muito a ver com o nosso assunto. E lá tem fotos e fotos de coisas interessantes lá nesse livro. E dentro desse livro ela tirou esses tópicos pra gente. Então vamos lá. Então nós temos que aprender com os monges a dedicação, as observações, registrar as coisas que nós vamos aprendendo, como a gente tem visto. Aí outra coisa, praticar e apreciar a minha própria escrita, aperfeiçoando-a. Hoje a Paty colocou no grupo umas escritas que eu achei muito interessante. Ela colocou uma frase com escritas diferentes. Eu tenho certeza que quando ela começou o estudo, ela não sabia fazer isso. Então ela foi atrás. É isso que a gente tem que fazer. Não precisa ser perfeito, não precisa ser aquela coisa, né, muito assim, mas a dedicação, o coração, seu coração, disposto a aprender e melhorar para o Senhor, nos seus momentos com Ele. Praticar e apreciar a minha própria escrita, como que eu estou escrevendo, como que eu estou fazendo. E ainda dentro desse assunto escrita, eu não preciso fazer isso às pressas, eu não preciso achar um assunto que seja muito relevante. Eu posso pôr o que eu quiser. Como eu falei na outra aula, não tem certo, não tem errado. É aquele momento seu com Deus.
É aquela busca da reflexão e não da perfeição. É a reflexão que você faz no momento que você está estudando. É o quanto aquela palavra ela te alimentou. Como a gente leu aqui no versículo, o quanto que você regou essa palavra, você cuidou dela, você cultivou dentro do seu coração. Aqui, ó, nem toda escrita precisa ser profunda. Nem sempre precisa tocar tanto, né? Às vezes você quer colocar. Deus me criou com senso de humor. E é verdade. Às vezes a gente faz umas decorações, umas coisas, como eu não sei desenhar, eu faço as minhas colagens. E a colagem é eu nem sabia disso. É um estilo de decorar com colagens. Eu não sabia. E aí eu fiz, para deixar esse exemplo aqui, eu deixei aqui separadinho. Quer dizer, eu tinha deixado separadinho, mas eu não estou encontrando. Um Snoopy todo alegre, para você ver que a gente tem senso de humor. Ah, eu tinha deixado ele aqui, ele fugiu. Ai, eu prendi com um cartão, mas ele não tá. Ele tá correndo, todo feliz. E nesse dia eu achei ele a carinha do versículo, sabe? Ai, não achei o meu Snoopy para mostrar para vocês. Tinha deixado separado com um cartãozinho e o cartãozinho caiu. Poxa vida. Bom, tem um outro aqui. Eu vou mostrar esse outro. Nós temos senso de humor. Aqui. Limpando, varrendo, cantando, um momento feliz. De alguma coisa que eu vi que eu nem lembro que me chamou a atenção. Então, assim, ó, Deus nos deu o senso de humor. Você pode brincar, você pode marcar, e contanto que você reflita na palavra de Deus. Esse é o importante. Você não precisa ter todas as respostas, né? Não se cobre tanto. As escrituras me levam a orar, adorar e meditar. Esse é o maior propósito. Orar, adorar e meditar. Faça isso no momento das suas reflexões. Os monges deixaram uma herança de fidelidade no viver. Vamos aprender com eles, né? Essa fidelidade de estar com a palavra durante toda a nossa vida. Por isso que eu falei, eu não vou deixar as irmãs sem nada durante esse período de férias. Então, assim, esses estudos, eles são gratuitos. Se você tem Instagram, lá no Instagram da Lisland, tem vários arquivos que você tem no Amor à Palavra. Também tem vários Instagrams, eles têm aquele blog, vai no blog deles, lá na bio, tem um link, você entra lá, você encontra vários estudos gratuitos, plano de leitura, você encontra tudo que você precisa para estudar. Então, não se preocupe, você vai conseguir dar continuidade quando nós pararmos aqui, que tudo parar, quando acabar as apostilas, acabar tudo, você dá continuidade, sabendo você mesmo buscar, onde você encontrar as coisas que Deus ele vai te dando as direções, certo? Cadê aqui? Então, olha, aqui embaixo ela deixou uma escrita assim, ó, em busca de reflexão e não de perfeição. Então, nós buscamos refletir e não fazer aquela coisa perfeita. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se dedicar em aprender, melhorar e crescer. Então, é isso, irmãs. É mais assim para a gente dar uma reforçada. Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso e ver como que estão o crescimento das irmãs. As irmãs têm crescido tanto em Deus. Eu tenho estado assim tão grata a Deus pelo crescimento que as irmãs têm tido, a dedicação nos estudos, indo para a palavra. Irmãs, isso não tem preço. É uma coisa, é um legado que vocês vão levar para a vida inteira. É uma coisa assim que vai mudar a vida de vocês em todos os sentidos, porque quando vocês precisarem de alguma coisa, o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que nos lembrará de todas as coisas, vai fazer vocês lembrarem daquilo que vocês estudaram. E a palavra de Deus vai habitar ricamente no seu coração, como está em Colossenses 3,16. Nunca mais eu vou esquecer dessa palavra, porque foi a palavra do nosso encontro no sábado. Então, deixando que a palavra habite ricamente, faça suas anotações, faça suas decorações, grife só com uma caneta, marca texto, mas
Estude a palavra, reflita na palavra. Fique com essa palavra aqui, ó, em busca de reflexão e não de perfeição. Então, que Deus te abençoe nos seus estudos. Eu sei que você vai para o seu secreto, lá você ora, você fala com Deus, você se dedica. Esse é o maior propósito dos nossos estudos. Esse é o grande propósito que Deus preparou esse tempo para nós, para a gente estar ali com Ele, em comunhão, em grande intimidade. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu gravei aqui na minha cozinha, gravei sozinha. É um teste que eu estou fazendo, eu não quis acordar a Esther, eu fiquei com dó. A hora que ela souber que eu gravei sozinha, meu Deus, ela que cuida de tudo, até dos meus fiozinhos, como que tá, né, no vídeo. Aí ela vai perguntar se eu passei maquiagem, eu passei um pó só para, né, para eu ficar sem nada, eu passei um pó. E tô aqui sozinha, ó, coloquei o microfone, então tô sozinha, tá eu, Deus e vocês aí. Então eu vou colocar o vídeo lá no YouTube. E vocês fiquem com Deus, continue na sua intimidade, ensine as outras pessoas, ensine as pessoas que você conhece que não são da nossa igreja, ensine esse caminho de estudo, esse caminho de intimidade, né, com Deus na palavra, tá bom? Eu vou fazer uma oração e vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos aí na sua casa e agradeça a Deus. Ó Senhor Jesus, nessa manhã tão bonita que o Senhor nos deu, Pai, nós tivemos esse tempinho aqui para falar mais um pouco das suas coisas. O Senhor teve cuidado de usar tantas pessoas, Pai, no passado, para que as escrituras não se perdessem, para que tudo ficasse guardado, registrado, para que hoje a gente pudesse ter nas nossas mãos a Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, que ela venha germinar, crescer no nosso coração. Que ela venha, Senhor, ó Pai, encher, Pai, o nosso ser da Tua santa presença. Visita essa minha irmã que está em casa. Ó Deus querido, que ela venha ter momentos inesquecíveis. Ela, o Senhor, a palavra, as ilustrações, as memórias que ela vai deixar registrado ali. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço tanto por esses momentos, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui com elas, compartilhando dessa comunhão, compartilhando da sua palavra, Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Irmãs, fiquem com Deus, tá bom? Eu vou desligar a câmera nessa minha primeira tentativa. Vamos ver como que vai ficar, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem na paz.